Hi everyone, me Dave Galindo, how's going? E seja muito bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje é o primeiro de alguns vídeos que eu vou tratar sobre os modal verbs, ou verbos modais. A gente vai entender quem são eles, como funciona, como usar essa sequência de vídeos para não restar mais nenhuma dúvida. Mas antes de continuar, aquele pedido especial, curta este vídeo, se inscreva no canal, se quiser ative as notificações, não perca nenhum vídeo e me ajude a levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. E aí, preparados? Vamos lá! Então esta é a parte 1 do vídeo sobre os modais, que eu venho trazer aqui uma coleção de vídeos, né, que vai tratar sobre este tema, porque eu sei que é um tema que causa bastante confusão em estudantes que estão aprendendo a língua inglesa, e daí eu resolvi trazê-los para tirar todas as dúvidas de uma vez por todas, ok? Mas antes de começar, primeiro vamos entender o que são esses verbos modais, certo? Nada mais é do que um verbo que vai modificar, né, um outro verbo, ou seja, ele não vai ser o verbo principal. Ele apenas vai modificar, vai moldar, modelar o verbo principal. Ah, como assim? Como assim modelar o verbo principal? Ele sozinho não vai ter nenhum sentido, certo? Ele vai funcionar como uma partícula para dar sentido ao que nós queremos. Aqui em português a gente tem diversos tempos verbais, como por exemplo, futuro, futuro do pretérito, pretérito perfeito, futuro do presente, não sei mais da quantas, não é isso? No inglês, como a gente não consegue conjugar os verbos deste modo como a gente tem em português, a gente usa justamente os modais, certo? Para modelar e dar sentido àquilo que a gente quer, certo? Ah, quero falar do futuro, quero pedir uma permissão, quero falar de uma necessidade, ajuda, expressar minha opinião. Então, para cada uma destas situações, a gente vai ter um respectivo verbo modal que a gente vai ver nos outros vídeos, ok? Mas o vídeo de hoje eu separei especialmente para a gente entender como é que funciona esses modais, né? Não muda muito do que a gente está acostumado a fazer com os verbos normais, então ele vai vir juntinho ali dos verbos, tá? Coladinho. Vamos ver aqui. Então eu vou começar pela frase bem simples que vocês já sabem, que é I go to the beach, né? Eu vou à praia. Para este vídeo eu vou usar um modal bastante conhecido por vocês, que é o modal do futuro. Qual é o modal do futuro? Você pode me dizer? Exatamente, will. Então se eu quero dizer eu irei à praia no futuro, eu vou usar I will go to the beach. Eu usei o modal. O que é que diferencia? Nada. Ele vai estar aqui, ó, do lado do verbo principal, certo? Ah, mas eu adicionei ele e vou botar mais alguma coisa. Não, em português eu apenas mudei o meu tempo verbal de presente para futuro. É isto que o modal faz. Ele vai dar sentido àquilo que nós queremos expressar. Presente, passado, futuro, pretérito perfeito, uma dica, um conselho e assim vai, ok? Então, no futuro, I will go to the beach. I will go to the beach. Ok? Só fiz acrescentar ele antes do verbo, beleza? Vamos seguindo. Então, qual é a sequência? Eu vou ter aqui o sujeito, o modal, que nesse caso é o will, e o verbo ele fica na forma base, tá? A forma base do verbo, que é o verbo go. Ele continua aqui, go, forma base, sem precisar conjugar. Não vai para o passado, não vai para o terceiro, não. Ele vai ficar sempre na forma base depois que ele vier precedido de um modal, ok? Beleza? Tranquilo? Vamos seguir. Então aqui eu trouxe mais algumas frases para a gente trabalhar um pouquinho melhor esses verbos modais. Você lembra que eu falei que a gente não vai conjugar o verbo principal? Então, aqui eu trouxe justamente com a terceira pessoa do singular. Lembra que se fosse ela vai à praia, seria she goes. Lembra lá que eu boto o S depois do verbo to go para conjugar no presente? Se não lembra, consulta aqui este videozinho para refrescar a sua memória. Então a gente precisa conjugar no presente. Mas quando a gente usa o modal, no caso esse daqui,
do futuro, né? Para falar que ela irá à praia. She will go to the beach. Beleza? Opa! Lembra que se é um modal, eu necessariamente preciso de um verbo principal, porque ele sozinho não vai fazer sentido, não é isso? Então, se é obrigatório eu ter esse verbo principal, então lembra lá que eu falei no vídeo quando tem dois verbos precisam do to? Isso, no modal não é necessário, porque obrigatoriamente eu preciso de um outro verbo principal. Preciso do verbo go. I will to the beach. Não faz nenhum sentido, porque o will sozinho não vai conjugar o verbo. Por isso que eu não tenho o to entre o will e o go. Beleza? Mesma coisa, she will não é conjugado, não é she wills. Não, porque modal não se conjuga. Então é tudo igual para todas as pessoas. Fica muito mais fácil do que os outros verbos, né? Isso que a gente precisa conjugar na terceira pessoa singular, blá 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 blá. Não, aqui tudo igual. Will, go não muda, só porque tá, não vai mudar, tá? Então, she will go to the beach. I will go to the beach. You'll go to the beach. She will go to the beach. He will go to the beach. We will go to the beach. They will go to the beach. Igual para todas as pessoas, sem conjugação, sem nada de complicado. É bem mais simples do que parece, não é verdade? Muito bem. Então vamos seguir. Aqui eu trouxe a forma negativa para vocês. E como é que eu boto o modal na negativa? Adiciono o not depois dele. I will not go to the beach. Eu não irei à praia. Eu não irei à praia. Opa! Em alguns casos, pode haver a contração do modal com not. Lembra lá que a gente viu que do, deixa eu escrever aqui em cima, do mais not vira o quê? Vira don't, não é isso? A forma negativa do presente. E o que é que aconteceu com esse not? Para eu contrair, para eu juntar com o auxiliar, com o modal, eu preciso tirar alguma coisa aqui do not, que no caso é o O. Então, no inglês, tudo que eu tiro uma letra, eu preciso indicar que eu tirei aquela letra. Eu indico com o quê? Com um apóstrofo. Por isso que esse not vira esse int. Eu junto com don't, tiro o O, boto um apóstrofo para dizer que eu tirei aquele O e vira don't. A mesma coisa vai funcionar com os demais auxiliares, com os modais. Só que no caso do will, ele ficaria muito estranho para você falar willn't. Não, então o que é que aconteceu na língua inglesa para will? Esse will virou won't. Esse will not virou won't na forma contraída. Então, I will not go to the beach é a mesma coisa que I won't go to the beach. I won't go to the beach. Ok? Então, essa é a forma contraída de will not. Aí, para fazer pergunta, a gente viu lá, né, em um dos vídeos anteriores, né, para formar a pergunta direta, por exemplo, a gente coloca o do na frente, não é verdade? No modal também, a gente vai botar o do? Não é o do, vai ser o próprio modal. O próprio will vai para frente para fazer a pergunta. Olha aqui. Will you go to the beach? Você irá à praia? Will you go to the beach? O que foi que eu fiz? Eu apenas troquei, inverti o will com sujeito. Então, para formar perguntas usando, né, will, a gente joga o will para frente do sujeito. Eu saio daqui, vou para aqui, fica will you go to the beach? Simples, né? Então eu não uso mais nada além do will. Para negar, will. Para perguntar, will. Não tem mais nada. Eu não conjugo, a gente já viu. Eu não conjugo de acordo com a pessoa, vai ficar tudo will. Eu não conjugo o segundo verbo, vai ficar sempre na forma base. Eu não coloco o to entre os verbos, porque o verbo modal, ele obrigatoriamente precisa de um outro verbo depois dele, um verbo principal, para fazer sentido a frase, correto? Então, se o will ele precisa de outro verbo, obrigatoriamente para principal, por que eu vou botar o to, né? Então, fica coladinho ali, eu estou modificando aquele verbo, o will está modificando aquele verbo, estou colocando aquele verbo no futuro, é só mais uma partícula para me auxiliar.
para pergunta, só colocar o not depois do will. Will not. Que eu posso contrair como want, não é isso? Que eu posso contrair como want. E para fazer pergunta, é só eu colocar will na frente da pessoa. Aqui nesse caso aqui é o you. Em vez de do you, fica will you. Will you go to the beach? Will you go to the beach? Como resposta, a gente viu que pergunta direta, a gente tem aquela resposta yes, I do, no, I don't. Como é que fica quando eu uso will? Vai da mesma lógica. Yes, I will. E se for negativa? No, I won't, que é a partícula negativa do modal. Simples? Simples. Ficou alguma dúvida? Ok? Então, se algo ainda não ficou claro, você pode fazer a sua pergunta aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Mas ainda vem mais vídeos tratando sobre os verbos modais, que eu sei que causa bastante confusão. A gente agora vai conhecer mais alguns outros verbos, vai se aprofundar em cada um deles, certo? Para não restar mais nenhuma dúvida. Alright? Então, espere pelo próximo. See you! Bye bye!